Olá, caros irmãos, que a doce, serena paz do Cristo se faça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Com a graça de Deus, com o amparo da nossa benfeitora amiga Alta de Souza, estamos dando continuidade ao nosso trabalho de expansão e divulgação doutrinária, em mais um dia de estudo das obras da codificação, buscando conteúdo salutar, que nos auxilia a compreender muitas questões da nossa existência terrena. Meu nome é Mônica Oliveira, eu faço parte do Núcleo Espírita Alta de Souza e hoje vamos dar continuidade a nossas palestras online, buscando compreender um pouco mais dessa doutrina de instrução e de consolo. Antes mesmo de darmos início ao nosso conteúdo, vamos à nossa prece, como é de hábito em nossas tribunas das casas espíritas, fazermos a prece para que nos sintonizemos com as equipes espirituais que auxiliam nessa tarefa, para que busquemos juntos o amparo seguro, as boas inspirações e a intuição salutar para explanar esse conteúdo da melhor maneira possível. Então, meus irmãos, vamos nesse instante a serenar nossas mentes, aquietar nossos corações, buscarmos a sintonia com o alto, com nossos benfeitores e com os trabalhadores espirituais da instituição que nos acolhe, que nos proporciona esse trabalho de divulgar os ensinamentos, o Evangelho do Mestre Jesus. Vamos orar. Deus, que és amor e infinita bondade, Jesus, irmão maior, benfeitora amiga Alta de Souza e toda a equipe que auxilia no trabalho da divulgação doutrinária do Núcleo Espírita Alta de Souza. Graça rendemos por mais essa oportunidade de, unidos em nome do Cristo, buscarmos, através das instruções dessa doutrina, entendermos um pouco mais do porquê da nossa existência, da nossa condição de espírito imortal e das oportunidades terrenas que nos são ofertadas para a nossa evolução, para o nosso bem viver. Que tua paz, que tua luz e teu amor esteja conosco nesse instante, para que possamos absorver e refletir todas as informações que serão apresentadas. Que tua paz, que tua luz esteja sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, como foi colocado, o nosso conteúdo de hoje está no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 5, que trata da lei de conservação. E o item, o gozo dos bens terrenos. Começa na questão 711 e vai até a 714A. Então, diz a primeira pergunta feita por Kardec aos espíritos amigos. O uso dos bens terrenos é um direito de todos os homens? E os espíritos respondem: esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, o uso dos bens terrenos é um direito do homem, do ser humano, do espírito encarnado, para a sua evolução. Joana de Ângeles, como fala aqui de gozo, ela na obra Alerta, através do médium Divaldo Pereira Franco, no item, capítulo 55, que fala de gozo e felicidade, Joana vem nos dizer algo bem interessante sobre esse gozo, essa satisfação que, no caso aqui, os bens terrenos podem nos trazer. Ela diz que o gozo é a satisfação que irrompe imediata, ou seja, é um reflexo imediato, genericamente, como resposta da sensação atendida. Eu tenho um desejo, e esse desejo, quando eu realizo, me proporciona esse gozo, esse sentimento de sensação atingida. Eu consegui, e esse prazer me gera uma felicidade. O que, no entanto, no momento constitui prazer,
noutro se transforma em contido desagrado. Ela aqui está falando, né, desses bens, no caso aqui, quando é relacionado às questões materiais. Quando relacionado às questões materiais, nós vamos perceber que esse gozo pode trazer um sentimento de felicidade, mas em relação ao espírito, à sua evolução, pode futuramente ou consequentemente trazer um desagrado. Então isso é muito interessante e vamos dar continuidade a esse estudo refletindo sobre isso que Joana está nos convidando a pensar. E Joana continua no capítulo bem interessante. Ela vem dizer que o gozo não harmoniza o homem com a vida, antes o atormenta. Ora, porque não se torna um estado permanente, sendo desgastante, portanto, vezes outras, pelas implicações frustradoras que dele decorrem. Então é bem interessante, ela diz, ora, porque não se torna um estado permanente. Nós não vamos estar permanentemente, continuamente, conseguindo realizar, né? Conseguindo ter sensações que nos vão trazer constantemente momentos de felicidade, de prazer. Principalmente relativo quando nós formos lembrar os bens materiais, as questões materiais. E continua ela. O gozo exige coisas, pessoas, circunstâncias, a fim de colimar o apogeu da sensação. É claro, ela coloca aqui, que nós não nos referimos ao gozo decorrente das satisfações intelectuais e morais, às alegrias nascidas no dever cumprido, aos júbilos do sentimento puro. Então ela deixa bem claro aqui que essas colocações que ela faz, essa observação sobre o gozo, sobre o prazer em cima da sensação, né? Em cima de um desejo de algo que nos faz ter uma sensação atendida, um prazer imediato, isso pode nos trazer consequências sérias. E ela fala, o gozo é fácil de lograr-se, enquanto a felicidade exige a labor de largo porte. É bem interessante, o gozo é fácil de lograr-se, de se obter-se, enquanto a felicidade vai nos exigir mais, vai nos exigir labor de largo porte. Então, nesse convite que Joana nos faz, é a reflexão do que é esse gozo, o que é esse prazer. Então, quando Kardec perguntou dos gozos dos bens terrenos, que nos causa prazer, que nos causa uma satisfação e até uma felicidade, só que essa felicidade é o quê? Momentânea. Nem sempre ela nos traz uma satisfação real. Porque a verdadeira satisfação por espírito imortal, em vias de aprendizado, em via de crescimento, é o quê? É evoluir. Está relacionado aos gozos e à felicidade no campo moral, como Joana bem colocou. É uma sensação diferente, é uma sensação íntima, né? Que é uma felicidade que não se perde, que fica registrada. Quando Kardec vai para a questão 712, ele pergunta então, com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Porque Deus permite que o homem, com sua inteligência, né, com sua capacidade, crie, construa coisas, né? Transforme matéria-prima em coisas que nos satisfazem tanto o olhar, que nos convida tanto a querer obter essas coisas. E a resposta é o seguinte, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Ou seja, a tentação faz parte da nossa evolução. Nós vamos ter que nos deparar com as questões materiais, com tudo que elas podem nos ofertar e vamos ter que treinar a nossa resistência. Porque é bem lembrado pelos espíritos que os bens são necessários, as questões materiais são necessárias ao nosso
viver enquanto humanos aqui nesse orbe terreno, atendendo à lei de evolução e progresso, só que muitos de nós ainda, ao invés de vamos dizer, ao invés de termos o objeto como ele nos pertencemos, quando ele nos pertencendo, nós é que pertencemos a ele. Nós viramos verdadeiros escravos daquilo, ao ponto de não conseguirmos viver, né, viver numa situação tranquila de paz se eu não tiver aquilo para satisfazer o meu gozo e minhas necessidades no campo aqui material. E continua na questão 712A. Qual o objetivo dessa tentação, então? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Veja que interessante. Vou até ler de novo. Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. É bem clara aqui a colocação do espírito que é necessário, mas com o fim de fazer com que nós aprendamos a ter o discernimento, o senso de razão. Porque muitas vezes nós já temos o objeto, mas criamos o hábito pelo que o comércio material nos vende de querer sempre ter a última geração, o top de linha. E muitas vezes nós nem utilizamos todo o recurso daquele top de linha nos oferece. Então, é um momento de reflexão para nós fazermos como estamos fazendo uso dos bens terrenos. E Kardec, observando, né, fazendo uma colocação final a essa resposta, Kardec vai nos trazer o seguinte: se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios das providências. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Então, fica bem claro aqui que a tentação, o atrativo dos bens terrenos, né, vai nos levar ao discernimento. Eu estava refletindo, estudando o conteúdo desse momento atual que nós estamos vivendo. Quantos de nós estamos reclusos em nossos lares, sem poder estar diante dos atrativos materiais, buscando ter mais cautela, buscando o senso da razão, buscando realmente o essencial. Eu, enquanto ser humano, o que é que eu necessito realmente, essencialmente, para viver, para estar em paz, em serenidade, em equilíbrio? O que é que eu preciso? O que é que eu tenho que buscar nesse plano terreno? Será que coisas, e esse momento é bom para a gente refletir isso, será que tudo que eu tenho, eu necessito realmente? Será que eu não tenho algo em exagero? Será que esse gozo, né, essa tentação das coisas terrenas já não me invadiu? E eu não me apercebi? Eu não vi que eu não estava usando de discernimento? Quando eu saio, quando eu vou a um local em que eu posso observar os itens, seja roupa, utensílios, né, seja acessórios, como eu me comporto? Na alimentação a mesma coisa. O que é que me dá prazer? Tem alimentos que são muito tentadores, mas nem sempre nos fazem bem. Nos trazem a saúde necessária. São saborosos, né? Como ele diz aqui, respondem à sensação imediata, mas, consequentemente, o que é que isso vai me trazer? O que é que de bom, de saudável, esse alimento que eu busco com tanta ânsia, com tanta necessidade, vai me proporcionar?
será que não é o momento agora de eu ter justamente treinar o discernimento, a razão? O que é o meu senso de razão me diz agora? Que, principalmente a quem teve seus salários reduzidos, né, ou até a quem ficou sem renda, eu posso, nesse momento, estar aprendendo a dar valor a realmente o que é essencial. Usando o meu senso de razão para entender que muitas coisas que eu tenho, muitas vezes eu nem faço uso. Que se eu for, nesse momento, vasculhar meus armários, né? E observar, vai ter muita coisa ali que faz anos que está ali e eu nem sequer toquei. Aí, muitas vezes adquiri por impulso, né, por esse gozo, essa sensação de prazer de obter. Mas, ao chegar em casa, ao estar com o produto, seja ele um vestuário, né, um utensílio, um acessório, o que é que isso me trouxe? Nesse momento, nossos excessos de acessórios estão nos sendo úteis? Então, é o momento da gente refletir, meus irmãos, sobre o que realmente é essencial para nós. O que realmente é necessário ao nosso bem viver, ao nosso bem-estar, ao nosso processo evolutivo. Vamos refletir, aproveitar esse instante para entendermos o que realmente é essencial, como estamos gozando dos bens terrenos, como foi colocado aqui. Se toda a humanidade, em um determinado momento da evolução, se satisfizesse com tudo e não buscasse novas tecnologias, teríamos uma estagnação. Mas como estamos buscando o avanço dessa tecnologia para criar bens? Eu tenho que agradecer N vezes ao inventor da máquina de lavar roupa. Eu e muitas, principalmente para quem tem problema de coluna, né, de tendinite, que não pode mais torcer uma roupa como faria antes. Então, tem evoluções que são necessárias ao progresso da humanidade. Então, nós não estamos descartando isso. Nós estamos trabalhando, o objetivo aqui é trabalhar o abuso. Eu tenho gozo. Até que ponto esse gozo está sendo para mim saudável? Como é que eu estou utilizando dessa necessidade de prazer, de felicidade, de bem-estar com as coisas terrenas? E na 713 vem a seguinte pergunta de Kardec. Traçou a natureza limite aos gozos? E responde os espíritos. Traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Então é interessante aqui quando ele diz que quando entendermos, né, que o gozo ele tem um limite e que o limite dele é entendermos o que nos é necessário. Eu estava fazendo uma leitura no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Tem a leitura desse capítulo no nosso Facebook, através de uma reflexão. E Bezerra de Menezes foi conhecido como médico dos pobres, né? Grande espírita, atuante no movimento espírita, nos auxiliou muito com o seu papel humano, solidário e fraterno. Bezerra de Menezes, como médico, atendia, né, seu semelhante, e aqueles que não podiam pagar, ele não cobrava. Além de não cobrar, ele ainda ofertava o remédio. Então, Bezerra, ele criou o hábito, né, o hábito salutar do essencial. Então, era uma pessoa que ele tinha suas dívidas sempre pagas em dia, ele só utilizava o essencial. E em um determinado momento, ele não aceitava pagamento de algumas pessoas, que ele sabia que se aceitasse pagamento, a pessoa não teria o recurso para comprar a medicação. Ele deixava a pessoa com dinheiro. E em um determinado dia, ao sair de casa, após o café da manhã, se organizando para o trabalho, Bezerra de Menezes, com sua esposa, perceberam que sua despensa não tinha víveres suficiente para o jantar. A esposa falou com ele e ele ficou reflexivo junto com ela
E como bom espírita, como bom conhecedor da doutrina, o que é que Bezerra fez? Fez uma oração, disse que eles tivessem fé, que ele ia buscar, né, adquirir o recurso necessário para trazer os víveres para a sua janta e para provavelmente um café da manhã e o do dia seguinte. Bezerra sai para trabalhar e quando volta não conseguiu aqueles tantos recursos. Só que quando ele chega em casa, né, era hábito, se eu não me engano, era o horário do almoço. E a esposa lhe chama a atenção. Faz homem, por que tanta comida, tanto alimento? É capaz até de se estragar. E ele faz, que alimento, mulher? Ela faz o alimento que chegou uma carroça de alimento aqui, cheia, que encheu nossa despensa. E Bezerra fica reflexivo, ou seja, alguém que ele ajudou, consequentemente, né, pelo seu sentimento de gratidão, quando teve, foi lá retribuir. A espiritualidade amiga ajudou e inspirou alguém para fazer isso. Mas, ou seja, ele conseguiu o necessário dele para aquele momento, né? E a esposa até reclama, achando que era muito. Então, veja, muitas vezes nós temos muito. Nessa pandemia, vimos pessoas correndo desesperadas aos supermercados, querendo adquirir tudo que era material, sem pensar no seu semelhante. Pelo instinto, aqui é o capítulo, né, da lei de conservação. O instinto de conservação ainda não é educado, não é? Entendeu que tinha que se suprir de tudo, porque não saberia quantos dias se ficaria na quarentena, e desesperadamente as pessoas foram atrás, muitas vezes até de coisas que não seriam necessárias nesse momento. Perdão, coisas que não seriam, de momento, essenciais, pelo desespero, pela falta de equilíbrio ainda, de senso de razão, do que realmente é necessário diante dos bens terrenos para que nós possamos nos manter, de fato. Né? Para que nós possamos, de alguma forma, entender o que é necessário nesse momento. Estamos aprendendo no campo moral, como Joana fala, o convívio familiar, o convívio com os parentes, pai, mãe, filhos, que muitos de nós estamos nesse momento de confinamento, experienciando essa convivência mais direta, mais longínqua, né? Mais diária com eles. Tudo isso é um aprendizado para que nós possamos entender qual a necessidade real do gozo material dos bens terrenos e como devemos fazer. É necessário? É. Mas como estamos utilizando deles? Essa é a nossa grande questão. E vamos, né, percebendo, quando falamos de Bezerra, de tudo que é necessário, e vimos que também fala-se de razão no Livro dos Espíritos, que o nosso senso de razão, Bezerra conseguiu desenvolver esse senso de razão, de ter esse discernimento. E o que faz esse discernimento? A inteligência auxilia nesse discernimento, né? Porque muitas vezes o conceito de prosperidade é mal interpretado. Que prosperar, conseguir coisas, né, é fator de felicidade, de paz, de evolução, e nem sempre é assim. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, no capítulo 19, que trata da prosperidade, ele diz que o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, né, o resultado da prosperidade. Elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Há, por isso, muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma. Porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Prosperidade ausente
da reta conduta não passa de apropriação indébita. É como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas. Emmanuel, sempre forte, bem colocado nas suas palavras, a prosperidade ausente da reta conduta não passa de apropriação indébita e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas. Meus irmãos, é de grande reflexão essa colocação de Emmanuel, porque quando aqui ele nos fala da tentação, que é o gozo material dos bens materiais, né? Que ele serve para nos trazer o discernimento, o senso de razão, porque muitas vezes a pessoa diz, mas eu fui próspero, eu consegui esses bens com todo o meu esforço, louvável. Mas como nós estamos usando esse bem? Se ele não é conduzido à melhoria da sociedade como um todo, dentro do contexto em que eu me encontro, o que é que eu estou fazendo realmente? Será que o amealhar, o juntar, o estar sempre buscando lucros cada vez maiores, não é? Muitas vezes amealhando um valor que nem futuramente, nem que eu vivesse 2 encarnações seguidas, eu iria conseguir dar conta daquele dinheiro todo, daquele recurso todo. Então, muitas vezes, na desculpa da prosperidade, eu conquistei, a criatura, pela tentação dos bens, ele se deixa internalizar aquilo como correto. É correto, é lógico, no sentido, eu adquiri, eu trabalhei. Mas Jesus, quando veio à Terra, nos deixou esse legado de informação que a caridade é a nossa salvação. Que o olhar para o outro é nossa grande oportunidade de crescimento, de adquirir a paz e a verdadeira felicidade. Só que nós ainda somos muito presos às questões materiais. Acreditamos que tudo que é bem é que nos vai trazer felicidade, quando já vimos que os bens são temporários, são um empréstimo que nos foi ofertado para que possamos evoluir, como diz aqui. E um dos quesitos dessa evolução é o senso da razão, o senso do discernimento. Então, continua Kardec, na questão 714, fazendo a seguinte pergunta: que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? E responde os espíritos: pobre criatura, mas digna é da lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. E na 714A, Kardec continua: perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Então é bem interessante quando ele fala aqui de ambas, porque nos convida a refletir o que estamos buscando para a nossa existência material e dentro do que estamos buscando, o que é que nos vai fazer engrandecer espiritualmente. Que é o grande convite da doutrina dos espíritos, é o grande alerta, nos mostrar, nos revelar que somos espíritos imortais, que estamos aqui buscando a nossa ascensão espiritual, utilizando de bens, sim, mas como vamos utilizar esses bens é a grande chave da questão, para que nós possamos evoluir um pouco mais, para que possamos sair daqui como espíritos completistas de uma reencarnação, aqueles que conseguiram cumprir o objetivo que foi traçado. Então esse é o grande convite da doutrina, para que nós possamos, enquanto espírito, compreender o nosso papel na Terra e perante a nossa humanidade. E continua Kardec, para fechar a reflexão final desse tópico, né? Na questão 714A, quando os espíritos respondem de que perto da morte física ou da morte espiritual, ou perdão, da morte moral, o espírito responde de ambas, Kardec faz o seguinte comentário ao final
deste capítulo, dessa passagem. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeito a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maior forem os seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal, sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo à transgressão da lei de Deus. Então, meus irmãos, Kardec fecha esse ponto final do capítulo, né, da passagem do gozo dos bens terrenos, nos levantando essa reflexão, nos fazendo pensar, né, do excesso, do abuso, de como nós ainda nos apegamos aos convites do mundo, aos chamados, né, e o comércio faz muito bem isso. Eles nos fazem pensar que se nós não tivermos aquilo, o último celular da moda, a última TV de última geração, não é? A última roupa e todos os acessórios, se nós não estivermos em determinado local, nós não estaremos felizes, nós não estaremos bem, nós estaremos à margem de uma classe, né, que detém a felicidade de poder ter coisas materiais. E nós vamos perceber quão ledo é esse engano, quão triste é a pessoa que se deixa envolver e passa a acreditar que esses bens lhe trarão felicidade. Nós vemos atualmente os índices de suicídio a crescer, principalmente em países onde as pessoas têm um maior poder aquisitivo, onde não passam por privações materiais, onde tem uma cidade, né, moram num local que é evoluído materialmente falando, em questões políticas, sociais, mas que vivem intimamente numa perda emocional muito grande. Então nós vemos esses irmãos insatisfeitos, ou seja, o senso de razão deles ali está sendo convidado a atuar. É o momento deles perceberem que tudo que eles têm material, muitas vezes não está lhe trazendo aquela paz íntima, aquela felicidade, aquele bem-estar, aquela sensação de prazer real, que tem uma duração maior íntima, que fica registrado na memória, aquelas lembranças nossas de infância, de quando brincávamos com os amigos. Criança foi criada em subúrbio, feito eu, que subia em árvore, pisava em lama, jogava bola na rua com os amigos. Então nem toda essa geração atual tem a oportunidade de vivenciar isso que muitos de nós vivenciamos. E essas pessoas que vivem em lugares onde a tecnologia, a modernidade chega numa velocidade muito maior, que têm esses bens à sua mão muito fácil, eles ficam presos a essas aquisições. E muitas pessoas pensam que a roupa de brilhante, a roupa que brilha, feito disse Emmanuel, a roupa brilha por fora, tudo bonito, né? Estética, roupa, acessório, casa, carro, bens, mas por dentro, cheio de chagas, de dor, de tristeza, muitas vezes de sofrimento íntimos, que levam essas pessoas a estados emocionais perturbadores, sérios, que precisam de ajuda, de amparo, de orientação. Então, esse capítulo nos faz refletir do que é essencial a nosso momento, o que é essencial de fato, a nossa paz íntima, a nossa realização. Eu posso ter bens materiais? Pode, deve. Agora, ele tem que nos pertencer e nós não pertencemos a ele. Nós não devemos ser escravos dos bens que temos. Eu não posso ficar inquieta, aflita, se eu não consigo adquirir o último celular de última geração, ou uma TV, ou um jogo, ou qualquer outra coisa que seja.
Eu tenho que estar em paz comigo mesmo. Eu tenho que buscar a satisfação, o bem-estar nas coisas simples. Eu posso ter tudo isso? Posso. Mas que valor estamos dando a tudo isso? Esse momento atual nos convida muito a isso. Será que a televisão de última geração, meu celular e tudo mais que eu tenho no meu lar, nesse momento materialmente falando, está suprindo a minha necessidade de estar no lar, no momento de quarentena, tendo que passar mais tempo em casa? Será que vai chegar um determinado momento que eu vou ver que aquilo não está me satisfazendo? Não como eu imaginei, dentro da minha essência espiritual? Então é um grande momento para nós refletirmos e aprendermos um pouco o Evangelho do Cristo. E para finalizar, eu vou trazer uma historinha do livro Jesus no Lar. Eu não lembro o capítulo agora, mas é bem interessante, que fala de uma senhora muito rica que foi fazer uma viagem de navio com seu filho. E ela tinha muitos baús, né? Naquela época em que ela vivia, que é narrada a história, ela tinha muitos bens. No caso, ela viajava com baús com muita roupa, inclusive até com objetos de ouro, de prata, joias. E estava ela e sua criança nesse navio. Em um determinado momento, acontece uma tempestade e eles são obrigados a deixar um navio. A tempestade afunda o navio e eles têm que se salvar em botes. Então, cada um correu para pegar, né, o que lhe era caro, o que era raro, o que era materialmente, aos olhos deles, essenciais. E essa senhora corre, vai até um dos seus baús, pega um lenço e coloca algo dentro desse lenço, amarra, pega seu filho e vai para o bote salva-vidas. E aí ela vai seguindo. Em determinado momento, da noite, a noite vai chegando, o bote de salva-vidas, o pequeno barco ainda está no mar. E chega um momento que a fome bate. Muitos achando que aquela senhora que ela tinha colocado naquele lencinho era suas joias, quando não se surpreende, em determinado momento, todos com fome. No barquinho onde ela se encontrava, ela desamarra aquele lenço, a sua criança pede alimento, e quando ela abre, todos se surpreendem. Em vez de joias, estão figos que ela guardou, pensando no que seria, naquele momento essencial. O que é que uma joia poderia ofertar ela naquele momento em alto mar? Ela sem saber quanto tempo eles ficariam ali. Então ela abre, alimenta seu filho, se alimenta e alimenta os demais do barco. Então é essa a proposta do nosso uso, da nossa razão diante dos bens terrenos. Diante dos gozos, dos bens do mundo. Eles podem nos servir de algum momento? Podem, mas haverá momentos em que teremos que valorizar o essencial. E esse momento está acontecendo agora. Então que valorizemos o afeto, o respeito, o calor humano, as amizades, a família, os companheiros de jornada. Não é? Quanto de nós não tinha parado na correria do dia a dia para ter um olhar mais atento à nossa família, a um amigo, a atividades que nós poderíamos estar fazendo, até um lazer mesmo, que o lazer faz parte da nossa evolução do progresso. O que é que estávamos fazendo? Então, que possamos, nesse instante, refletir do que nos tenta, né? E do que, de fato, é essencial para a nossa existência. Que a paz, que o amor, que a luz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, nos amparando, nos auxiliando sempre, para que possamos, em qualquer inquietação, em qualquer dúvida, irmos buscarmos a sua jornada, o seu exemplo. E qualquer maior dúvida, Sermão da Montanha. Vamos lá refletir o que Jesus quis nos dizer no Sermão da Montanha e teremos a resposta segura para nossas inquietações e para nossas dúvidas. Vamos agora, meus irmãos, a nossa prece para que possamos harmonizar, agradecer esse momento em que
tivemos a oportunidade de refletir um pouco mais sobre o Evangelho do nosso Mestre e o essencial para a nossa existência. Vamos orar. Pai de amor infinito, Jesus, irmão maior, benfeitores amigos, querida irmã Alta de Souza, graça rendemos por esse momento em que podemos, através dessa doutrina reveladora e consoladora, a instrução bendita para que possamos, de fato, compreender o essencial, que possamos desenvolver nosso senso de razão, claro, como cristão, como irmãos, como criaturas, espíritos imortais nessa jornada terrena. Que a luz, que o amor do nosso Pai Maior se faça conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E como falamos em essencial, meus irmãos, lembro que o Núcleo Espiritual das Souza dá continuidade à sua campanha de arrecadação de alimentos para que possamos fazer doação de cestas básicas às famílias necessitadas da nossa instituição e das redondezas em que nossa casa se encontra. Se você pode colaborar de alguma maneira, leve suas doações. Todos os domingos pela manhã, das 8h30 às 10h30, o Núcleo Espírita Alta de Souza está aberto para receber doações e demais dias acompanhe nos nossos cartazes postados nas redes sociais para que vocês possam de alguma forma colaborar. Agradecemos desde já. Dia 28 fizemos a entrega das cestas do mês de junho. Com a graça de Deus conseguimos mais uma vez doar mais de 250 cestas com kits de higiene e limpeza para essas famílias. Que a paz do Cristo continue a abençoar cada um que fez sua doação e que fez sua oração em prol dessa nossa campanha. Paz para todos nós.